55 aqui na Adoração FM. O No Ritmo da Adoração está de volta e nós temos um convidado super especial aqui nos nossos estúdios. Você que está assistindo através do site ou do aplicativo, está vendo lá o Flávio Navarro. Boa tarde, Flávio, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Dani, obrigado. Feliz Ano Novo, né? Primeira segunda-feira do ano. Que Deus abençoe você e todos os ouvintes aí da Rádio Adoração FM. Amém, Flávio. Flávio, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho sobre você, qual a sua origem, sua idade. Dani, eu sou de São Paulo, capital. Sim. Tenho 50 anos de idade já. Já estou completando aí meio século, né? E cheguei em Lins com a minha família em 2004, 2005 mais ou menos. 20 anos. Quando veio minha família para cá, meu pai e minha mãe, eles tinham um grande supermercado aqui na cidade. Passei um tempo, fui embora, voltei. Trabalho na televisão também já há quase 25 anos. Tenho bastante coisas fora do país que eu viajo bastante, mas sempre ali na presença de Deus, né? Amém. Então, sou de Lins porque eu considero que eu sou de Lins. Falo para as pessoas que eu amo morar em Lins. Posso ir viajar hoje para qualquer lugar no Brasil ou fora, mas sempre final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estou aqui em Lins. E cada dia mais eu quero ficar mais em Lins e resolver minhas coisas. Tudo hoje, a rede social nos ajuda muito, a internet, né? Você a fazer as coisas, como eu sou o vice-presidente de uma grande emissora de televisão lá em São Paulo, nos Jardins, então eu vou sempre para lá, volto para cá, mas hoje, cada dia mais, eu quero ficar mais próximo à família, porque eu fiquei muito tempo viajando e longe da família, né? Sim. Então é muito ruim, mas chega uma hora que a gente quer começar agora a prestar atenção mais na família e nas coisas de Deus, né? Voltar ao primeiro amor, eu falo assim. Sim, amém, que legal. Bom, conta um pouquinho pra gente como e quando foi que você conheceu Jesus. Dani, foi mais ou menos os anos 90, 91, 92, ali em São Paulo, na Vila Matilde, da onde eu nasci, sou criado. Um grande amigo meu, o Claudemir, ele era um pastor na época, mas pastor de jovens, né? E era a igreja pentecostal, porque eu nasci na igreja pentecostal, no fogo, né? Eu falo assim que eu nasci no fogo. Comecei a conhecer a igreja, a primeira vez que eu fui visitar, eu entrei na igreja e falei, nossa, mas cadê o crucifixo que não está aqui? Cadê o santo que não está pendurado? Cadê não sei o quê? E aí eu fui conhecendo as coisas de Deus. Como era uma igreja pentecostal, eu comecei a frequentar, a ouvir muitas profecias, o ex que eu lhe digo, Deus mandou falar, aquela coisa, até me arrepia, coisa séria mesmo, que eu vivi muito isso, né? Eu falo, como eu nasci no fogo, nasci no Pentecoste, eu aprendi a ouvir a voz de Deus, aprendi a entender o que é mistério, o que é revelação de Deus, porque eu lembro que tem mensagens que eu recebi de Deus há 20, 30 anos atrás, que ainda não cumpriu. Tem mensagem que cumpriu há pouco tempo atrás, porque o tempo dele não é o nosso, né? Sim. Então foi quando eu conheci, no meados de 93, 94, mais ou menos por aí. Mas fui indo, voltando, aquela coisa do primeiro amor, depois esfriou um pouquinho, depois voltou. O que o homem, a mulher de Deus vive, às vezes sim, sempre nós temos altos e baixos na presença do Senhor. Mas o principal é nós nos arrependermos e reconhecer que o perdão e o arrependimento é o essencial para a nossa vida. Verdade, né? Assim como diz na oração do Pai Nosso, né, Flávio? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Exatamente. E aí, como é que a gente vai pedir perdão para Deus se a gente não perdoa o nosso irmão? E né? ele fala 70 vezes 7, né? Incontável. Não é dá pra gente contar. Então essa é uma coisa que a gente fica pensando. É só quem vive para entender. Sim. Nos chamamos de louco, nos chamamos de não sei o quê, mas Deus veio para os loucos, não é? Para confundir os sábios, né? Isso. Então nós estamos aqui. Graças a Deus. Por isso que ele nos usa, né? Exatamente. Meros mortais, pecadores. Pecadores, assim, falhos, errantes, que nós erramos, pecamos todos os dias, mas não deixamos nenhum final de dia e de noite falar, Senhor, me perdoa o que eu fiz hoje, porque nós tentamos cada dia mais ser mais semelhante e errar menos, né? Aí que está o temor e o Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai errar, aí toca aquela luzinha vermelha e fala, opa, até aqui eu não posso passar. Esse é o temor de Deus, né, que nós temos, né? Sim, é verdade. E Flávio, vem chegando novidade por aí, né? Vem, aqui na Adoração. Vem. Conta pra gente. A partir de sábado agora,
dia 11 de janeiro de 2020. Nós estamos na virada do ano, o ano fica meio Perdido. sábado agora, né? Que é dia 11 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã até as 10, o Network com Deus. Um programa que Deus colocou no meu coração. Deus me deu esse nome há uns 3 anos atrás. Network com Deus é o que vai entrar no ar sábado aqui na Rádio Adoração. Que legal. E você já tem trabalhado com Network com Deus, né? Através das suas redes sociais. Já. Falando nisso, passa suas redes sociais para o pessoal já procurar. A principal minha mesmo é flavionavarro.oficial, Certo. tá? Networking.com Deus e o Com Brasil Business. Então eu tenho uma pessoal, uma espiritual e uma material profissional, que é o Com Brasil Business, que é da emissora de televisão, Flávio Navarro Oficial, e o Netting com Word, né? Network com Deus. Muito bom. Flávio, e conta um pouquinho desse objetivo, como foi que nasceu esse sonho no seu coração? Como que foi? Foi algo revelado por Deus. Eu lembro que mais ou menos há 3 anos atrás, Deus me deu um network com Deus. Por quê? Como eu sou uma pessoa no meio secular, diretor de emissoras de televisão, participo de grandes negócios no Brasil e fora do Brasil, então nós temos um meio, uma mania de falar network. Vou fazer um network com aquele grupo de empresários, network com não sei o quê. E Deus me deu em sonhos, depois que eu acordei de manhã, network com Deus. Por quê? O rede de relacionamento com Deus. Porque se nós não tivermos a relação, um relacionamento com Deus, e falo com os seus próprios anjos, que o Senhor deixou os anjos também que acampam ao nosso redor, Sim. Nós temos que ter um relacionamento primeiro com Deus. Porque eu vou te falar, não adianta eu ter R$1 milhão, bilhões na conta, eu ter a melhor empresa do mundo, as melhores coisas, se eu não tiver um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele muda a minha história profissional, ele muda a minha história espiritual, ele muda todas as coisas. Por isso, nós temos que ter um network com Deus, aonde eu vou falar com grandes empresários, artistas, pessoas importantes aqui de Lins ou do Brasil. Eu tenho convidados aí que vai entrar comigo na rádio, pessoas de fora, de São Paulo. Nós vamos colocar pessoas importantes que vai falar qual a importância de termos um network, uma rede de relacionamento com Deus, que é o principal da nossa vida. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais serão acrescentadas. Esse é o principal, porque nós temos prova disso, que na pandemia, eu estava em Belém do Pará como diretor da TV Gazeta lá, com grandes amigos, pessoas que eu conhecia, que tinham dinheiros para comprar o hospital e morreram no hospital. Morreram dentro do hospital. Pessoas pegaram o jatinho, vieram para São Paulo, vieram para o Einstein, vieram para não sei onde. Muitas pessoas morreram com dinheiro para comprar o hospital e muitas coisas. Eu falo que dinheiro é bom? É claro que é bom. Ele nos dá o conforto. Sim. Mas a paz e a prosperidade só vem de Deus. Não tem outra maneira de você viver em paz e prosperidade se não tiver com Deus. Tem pessoas aí que eu falo, que eu conheço, que são tão pobres, Dani, que a única coisa que eles têm é dinheiro. E não tem Deus. Só que isso está mudando. Graças a Deus, por isso que existe o network com Deus, e muitas pessoas hoje que eu conheço, pessoas grandes no Brasil e fora do Brasil, que estão deixando a sua vida carnal e começando a entender que a busca de Deus muda a história deles. Eles estão entendendo que o financeiro deles é uma coisa que muda muito quando está com Deus. Começa a mudar a vida, começa a mudar a história, casamento, relacionamento com filhos, com esposa, com funcionários, com diretores. As coisas mudam demais. Então isso é o que Deus tem colocado no meu coração. Network com Deus. Para passar para as pessoas, porque antigamente, Dani, as pessoas olhavam um crente, vamos falar o crente, com a calça tergal, o chinelo havaiano e uma bicicletinha. Então olhavam para nós, cristãos, crente, como se fossem pessoas simples, pessoas que não tinham condições, pessoas que dependiam de uma oração, de uma cesta básica, mas isso mudou há muito tempo. Para você ver agora aí o que aconteceu na virada do ano, nós tivemos a virada lá do SBT, no Allianz Parque, em São Paulo, e também lá em Orlando, nos Estados Unidos.
parou tudo, o Brasil e fora. Porque estamos pensando, você vê hoje, faz mais ou menos, acho que 1 mês, 2, 3 meses, uma cantora Luísa Posse, que era mundo secular, muito pesado, se converteu. Você vê Karina Barra, você vê pessoas importantes, não porque é o artista, porque são pessoas que marcam o seu nome no seu trabalho e estão vendo que a necessidade de servir a Deus e buscar Deus é muito maior do que qualquer coisa. Algo, né? Falta muito algo. Eu sei que quando eu quebrei muito, eu tinha mais de 1.000 funcionários, Dani. Quando eu fali, eu quebrei, mais ou menos 2008, 9, 10, Deus me avisou. Um pastor ligou para mim, e na época eu pastoreava a igreja em Belém do Pará, e o pastor Navarro, o senhor não tem isso? Falei, tenho. Eu tinha a maior empresa da América Latina de carro forte, carro blindado, com mais de 1.000 funcionários, e Deus me avisou que ia tirar tudo. E tirou. Sei que eu perdi tudo, casas, carros, coisas grandes. Sei que eu fui morar num bairro mais simples que existe lá em Belém do Pará, sendo que eu morava em mansões, carro com segurança e tantas coisas. Então Deus me avisou. Eu falei para a Fabi na semana passada que eu dei uma entrevista para ela, que uma semana antes, quando meu pai faleceu, Deus me avisou, vou recolher seu pai no Shabat. Avisou para mim o dia e avisou para minha irmã a hora. No sábado, às 18 horas, no pôr do sol, Deus recolheu meu pai. Então é um relacionamento que a gente tem um network com Deus e com o Espírito Santo, que é o principal, a presença do Espírito Santo, muda a nossa história e muda a nossa vida. E muda para melhor. Muito! Por mais que possam haver tempestades, Jesus está no barco. Só que tem uma coisa, ele mesmo fala, no mundo tereis aflições, Mas tem bom ânimo. Porque quando a gente começa a fazer a vontade dele, a servir a ele, aí as ondas se levantam. Com certeza. O barco começa a balançar, parece que vai virar. Uhum. E você fala, não, mas quando eu não era crente, eu não buscava, eu não tinha nada disso. Não fazia isso, não acontecia isso. Mas hoje, a gente que está buscando, eu sei porque na minha vida profissional, de uns 5, 6 meses para cá, ela deu uma reviravolta tão grande porque eu optei cada vez mais em fazer a vontade de Deus. Sim. Independentemente do que vão falar, os pequenos, os grandes, eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber de servir a Deus, fazer aquilo que Ele me chamou, que eu tinha enterrado esse talento. Eu deixei muito tempo enterrado. Entendeu? Então é isso, network com Deus é para expandir o reino e falar que hoje existem pessoas simples, pessoas classe média, pessoas pobres, ricas e milionárias que dependem de Deus e não do dinheiro, nem do homem, nem do político. Dependemos do Senhor 100%, que muda a nossa história e nossa vida. É isso aí, Flávio. Flávio, me fala uma coisa. O programa ao vivo na rádio vai ser todos os sábados, Sim. das 9 às 10. Sim. E aí depois vai ter na TV também? Também vai estar na TV, porque eu já tenho um programa que chama Com Brasil Business, que Deus me deu também esse programa. É um programa que eu entrevisto senadores, governador, vice-governador, prefeitos, deputados, muita gente para a terra importante. Inclusive o próprio Elinho já foi lá. Uhum. E aí o senhor falou para mim também, agora você vai fazer o seu programa na rádio, que é o Network com Deus, e na televisão. Então vai ao ar nas quartas-feiras, às 20 horas, lá Com Brasil TV, pela Sky, Oi, Claro, Vivo, GVT, para todo o Brasil. Vai ao ar também no canal 22.1, na TV Gazeta, em Manaus. E também no canal aberto 11.1 na NBT, lá em Belém do Pará. E aí também nós entraremos em Portugal pela Mel TV. Então vai estar Instagram, na Facebook, na televisão, no rádio, em tudo quanto é lugar. E se surgir mais coisas, nós vamos entrar, que é para valorizar e engrandecer o reino. Amém. Que Deus continue abençoando o seu ID. Muito obrigado. Flávio, deixa uma mensagem para os ouvintes. Eu lembro que uma coisa que me marca muito, em 2 Crônicas 20, 15 em diante ali, quando o Espírito vem na congregação e fala com Jaziel para falar com Josafá, e ele avisa, ei Josafá, Deus manda falar para ti que essa peleja não é sua, e sim é dele. Josafá naquele momento ele poderia ficar sossegado em paz, porque se Deus falou através do Espírito Santo que essa peleja não é dele, ele poderia ficar sossegado, mas não, Dani. Ele chamou as pessoas, ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus a madrugada inteira. Mas Deus tinha avisado que a peleja não era dele, porque vinha vindo 2 grandes exércitos para acabar com eles ali. Ele não, quando o anjo veio, avisou Jaziel para falar com ele,
Que não temos, essa peleja não é sua, fique em paz, Josafá. Não, ao contrário, porque muitas pessoas recebem mensagens de Deus, recebem profecias de Deus, Deus falou que vai fazer, e fica sentado. De pernas. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus avisa, e nós temos que fazer a nossa parte. E o que aconteceu? Na manhã seguinte, quando ele passou a madrugada toda orando, jejuando, louvando, glorificando a Deus, quando ele desceu a ladeira de Ziz, ele viu que aqueles 2 grandes exércitos que vinham vindo contra ele, entre eles mesmo, mataram uns aos outros. E além de matar uns aos outros, deixaram um monte de despojos, deixaram muitas coisas valiosas. Então o que eu quero dizer com isso? Que Deus fala para nós não temer, que a peleja não é nossa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar, orar, jejuar e crer que Deus vence a nossa batalha. Mas muitas pessoas não fazem isso. Mas essa mensagem de hoje, de 2 Crônicas 20, de 15 em diante de Josafá, o Senhor fala, essa peleja não é sua. Tenha certeza que Deus fala, e no 20:20 ele fala, crê nos seus profetas e prosperarão. Nós temos que crer nos profetas, nas profecias, entre linhas numa palavra que você lê, às vezes alguém num culto que você está assistindo alguma coisa, Deus fala contigo através de várias maneiras, e você sabe quando é Ele. Então crê nos profetas, crê em Deus. A peleja não é sua, mas faça a sua parte. Amém, Flávio. Muito obrigada, viu, por compartilhar isso com a gente. Vocês, meus queridos ouvintes, então estão convidados a escutar também o programa do Flávio todos os sábados das 9 às 10, Network com Deus. Amém. Flávio, um beijo no seu coração. Amém. Que Deus continue te abençoando, te capacitando cada vez mais para você levar a mensagem para o mundo. Amém, Dani. Muito obrigado. E não percam, próximo sábado, Network com Deus, das 9 às 10 da manhã, aqui na Adoração FM. Muito bem. Agora, na Aê!